Você sabia que tem umas obras de arte que nem existiriam pra gente se não fosse a fotografia? Dia 19 de agosto, a gente celebra o Dia Mundial da Fotografia e em São Paulo, no Brasil e no mundo tem vários eventos super legais sobre fotografia e aí várias discussões sobre as quais a gente pode falar, fotojornalismo, a edição na fotografia ou o fato de todos nós carregarmos uma câmera fotográfica por onde a gente passa. Mas eu quis fazer uma homenagem para a fotografia falando não sobre essas coisas, mas sobre os artistas que usam a máquina fotográfica e a fotografia como um registro e disseminação do seu próprio trabalho. O Robert Smithson é um artista americano que produziu até os 35 anos de idade. Ele foi um grande gênio, porque ele produziu em tão pouco tempo mais trabalhos que foram muito importantes para a arte contemporânea. A obra mais importante desse americano chama Spiral Jetty. Ele produziu essa obra no lago de Great Salt Lake, que fica em Utah, nos Estados Unidos. E a ideia dele foi a seguinte: olhando para o que se produzia de obras nos Estados Unidos, olhando para o mercado saturado, para o número de artistas, para a circulação de pessoas, ele queria produzir um tipo de obra que não fosse nesse meio de circulação oficial, mas ele queria produzir uma obra em outro lugar. Ele queria produzir uma obra que fosse numa escala monumental e ele fez uma espiral gigantesca de 460 metros de comprimento no meio desse lago. Só que o que acontece? Essa obra, para você conseguir ver, você precisa ir até Salt Lake City e alugar um carro e andar de 2 horas e meia, 3 horas até esse lago. Não tem mais nada a não ser aquela obra. Ou você também pode ver de avião, mas também não é tão simples assim. O Robert Smithson, ele criou uma coisa incrível, que foi a land art, que é esse tipo de obra que é feita na natureza, para a natureza ou pela natureza. Então, normalmente são sites específicos, são obras feitas por um lugar determinado que estão totalmente aliadas à natureza. Qual que é o problema? A obra dele, ela pode ficar submersa, porque a partir do momento que tem muita água, muita chuva, a água sobe e a obra dele fica submersa. Precisa ter uma seca para a água baixar e as pessoas conseguirem ver. Então você também fica à mercê do tempo. Para vocês terem uma noção, essa obra existe há quase 50 anos, mas foi um período muito pequeno de tempo que a obra não estava submersa, que dava para ver. Hoje a gente consegue entrar no Google Earth e olhar a Spiral Jetty de cima porque ela está descoberta. O Robert Smithson, então, precisou da fotografia para falar que aquela obra dele existia, né, naquela época. Ele ia e ele prestava muita atenção nos desenhos dele, nos escritos dele, na documentação, na fotografia e no vídeo. Não fosse isso, ninguém ia saber que aquela obra de arte existiu. Outro trabalho dessa chamada land art, que é muito importante, é o trabalho do Cristo e da Jeanne-Claude. Eles são uma dupla e aí eles começaram a produzir trabalhos que são também trabalhos em larga escala, mas no caso deles, eles queriam produzir trabalhos que embalassem paisagens inteiras. Realmente, assim, que embalassem cenários, que não fossem também obras na escala do homem, mas tivessem uma grande escala e mudassem a maneira como você enxerga o mundo, né? De repente você está enxergando o mundo e tem uma coisa embalada na sua frente. O que tem ali dentro? O que tem de tão especial que é embalado? Tem uma coisa de curiosidade do que está ali embaixo, ao mesmo tempo que de esconder, né? Aquela coisa que ficou ali. Um dos primeiros trabalhos deles foi feito na Califórnia, em 1972, e eles demoraram 2 anos para juntar uma equipe gigantesca de arquitetos, de engenheiros, para montar um tecido que fosse de um lado a outro de um penhasco, no meio da Califórnia, no meio de uma estrada, um tecido laranja, assim, de 380 metros, gigantesco. E outra obra que eles fizeram muito legal também foi na Flórida, quando eles escolheram 11 ilhas da Flórida para contornar essas ilhas com um tecido rosa. Eles usaram 6 milhões de metros quadrados de tecido. Na verdade, se não fosse a fotografia para o trabalho deles, eles não conseguiriam registrar e disseminar que esses trabalhos foram feitos, a não ser que você fosse lá.
E no caso deles tem uma outra coisa legal, porque no caso deles, a fotografia foi o meio de subsistência do Cristo e da Jeanne-Claude. Não fosse as fotografias, eles não conseguiriam ir para museus, apresentar suas obras, vender e comercializar suas obras e ganhar mais dinheiro para continuar fazendo mais. A Jeanne-Claude morreu em 2009, o Cristo produz até hoje. E até o dia 23 de setembro, ele está com uma escultura gigante no meio do Hyde Park de Londres, que é uma escultura super colorida e super fotografável. Não é à toa que tá todo mundo lá postando no Instagram, tirando foto e dizendo que passou por lá. Mas não são só esses trabalhos de larga escala e de land art que os artistas precisam da fotografia para disseminar ou registrar. Um exemplo muito bom são as performances, e as performances da Berna Reale. Ela é uma artista paraense, uma das que tem uma produção mais prolífica hoje no país, quando a gente está falando sobre performance. A Berna, ela tem uma história muito curiosa, porque ela é perita criminal. Ela trabalha com isso, sempre trabalhou até hoje. E ela também trabalhou durante uns 20 anos num centro cultural que ela fazia produção de arte. E transitando por esses dois universos que são tão diferentes, ela começou a perceber que ela poderia falar sobre o universo da polícia, do IML, para um grande público, usando a arte. E ela começou a tirar fotos de corpos, de ossadas. Em determinado momento, ela também percebeu que não adiantava só tirar fotos de outras coisas. Ela queria colocar o seu próprio corpo ali. Então, a Berna começou a fazer performances que falam sobre esse dia a dia como perita criminal. Então, falam sobre a violência, falam sobre o abuso de poder, fala sobre o lugar da mulher dentro dessa dinâmica, dentro da polícia. Ela apresenta essas performances não dentro de galerias ou de museus, mas ela apresenta em qualquer lugar. Ela apresenta no meio da rua, entendeu? Então, quem tá ali naquele momento e pode ver aquela performance dela, maravilha, adoraria ver. Mas ela tá lá no Pará, enfim, ela tá longe, ela não marca a hora para fazer as performances dela. Então você tem que estar lá. E o que ajuda muito ela, então, é a imagem. Ela consegue produzir exposições em São Paulo, por exemplo, como ela produziu no CCBB, por meio de imagens, da fotografia e do vídeo. E aí a gente também pode acompanhar esse trabalho incrível da Berna. E alguns dos trabalhos que eu mais gosto dela é quando ela passou pelas ruas de Belém, em cima de um cavalo vermelho, com uma focinheira, vestida de militar. Ela com um olhar super imponente, as ruas vazias, não passava ninguém. E ela está mesmo falando sobre o silêncio, né? Esse abuso de poder, a imponência da polícia, que faz com que muitas pessoas fiquem em silêncio. Tem um trabalho que é diferente de tudo isso que eu falei, mas que é muito maravilhoso, que é o trabalho da Francesca Woodman. Ela é uma americana que produziu só até os 22 anos de idade, mas ela deixou 800 fotografias como legado. A Francesca fotografava principalmente dentro de lugares fechados, e ela fazia fotos de si mesma, nua, ou de modelos, mas era mais de si, em posições esquisitas, até um pouco fantasmagóricas, e ela estava estudando mesmo o corpo dela, como é que ela se via na frente daquela câmera, é como se ela estivesse assim nos primórdios do selfie. E as fotografias dela são lindas, lindas, porque esses ambientes às vezes são abandonados, são ambientes decadentes, e ela às vezes usava umas máscaras, às vezes pensava em como é que ela ia usar a fotografia analógica para não colocar o rosto dela inteiro aparecer, não colocar movimento. E essas fotografias, elas foram muito importantes porque a Francesca, ela se matou aos 22 anos de idade. Ela se jogou da janela do estúdio dela e depois foi se descobrindo que esse trabalho dela que ela produziu dos 13 aos 22 anos de idade era justamente não comprovando que ela existia, mas comprovando o desaparecimento dela. Ela estava caminhando rumo ao suicídio. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, porque a fotografia no trabalho dela comprovou, registrou o trabalho dessa artista incrível para o resto do mundo. Então aproveita esse mês da fotografia para fazer passeios incríveis, como a SP Arte Foto,
a já tradicional Feira de Fotografia de São Paulo, que acontece no Shopping JK, mas também exposições como a do Irving Penn no Instituto Moreira Salles e outras várias, como a do Bob Wolfelson no Espaço Cultural Porto Seguro, enfim. O que não falta é a opção de exposição de fotografia para a gente celebrar esse mês. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais.